Olá, aluno! Olá, aluna! Bom dia! Bem-vindos à nossa disciplina de resistência dos materiais. Se você está chegando agora, bem-vindo. Se você está comigo desde a primeira aula, bem-vindo. Se você chegou entre a primeira e a segunda, bem-vindo todo mundo aí. Vamos chegando, vamos falando sobre os assuntos relacionados a essa disciplina, tá? Bom, a gente vem compreendendo aí alguns assuntos importantes para chegar na análise do método de treliça. O método de análise de treliça, troquei as palavras aí. A gente já entendeu o que era força, como a força se aplicava, como comportava, quais eram os tipos de força que a gente podia ter numa estrutura, né? A gente entendeu aí como essa estrutura ela pode ser suportada através dos apoios, e aí, como que o equilíbrio pode ser levado em consideração? Se o equilíbrio num ponto material, se o equilíbrio num corpo rígido. Até a gente finalizou a aula passada com cálculo de estrutura de uma viga, por exemplo, né? E que esse cálculo de reação de estrutura pode ser aplicado a qualquer tipo de estrutura. Para que hoje a gente possa focar em uma estrutura treliçada. A gente falou sobre estrutura treliçada, identificamos o que era uma estrutura treliçada, por que ela recebe esse nome, quais são os componentes que ela tem, e agora a gente precisa verificar se ela está em equilíbrio ou não. E ainda tem mais uma situação. Para que essa estrutura treliçada esteja em equilíbrio, todos os componentes dessa estrutura precisamos avaliar as forças que atuam nela. E se essas forças vão esticar ou vão diminuir esse componente para garantir a sua estabilidade. É isso aí que a gente vai fazer na aula de hoje. E nós temos, para analisar uma estrutura treliçada, 3 métodos que podem ser aplicados. 2 deles a gente escolhe sempre um outro, e um a gente sempre acaba olhando para verificar se algum desses membros que compõem essa estrutura, ele apresenta esforço zero, tá? Mas antes disso, eu vou dar bom dia aí para você, que eu estou recebendo vários bom dias. Luiz, bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia, Pedro. Bom dia, Oswaldo. Sejam todos aí muito bem-vindos na nossa aula. Quem não me falou bom dia também. Sejam todos aí muito bem-vindos. Pedro está falando assim, professora, você deu um exemplo de cálculo na aula passada, tem como fazer uma correção, quer dizer, refazer o exercício? Oi, Daniele, bom dia! Tem como eu fazer? Sim, vamos só fazer o seguinte, eu não vou publicar a sua mensagem, eu vou deixar ela aqui, para que eu lembre dela, estou olhando ela aqui, publico só no final da aula, tá? Eu vou trabalhar com todos os assuntos que a gente vai falar hoje, e aí eu volto nessa análise estrutural. Eu não tenho aqui, eu não me recordo exatamente qual foi o exercício, mas eu coloco outra estrutura ali e a gente faz junto essa etapa, tá bom? Oi, Tárcio, bom dia! Gente, vamos lá então. Eu trouxe aqui um material para vocês, vai sendo mais fácil do que eu for desenhando lá no quadro, tá? Então, a gente vai trabalhando no slide e a gente vai trabalhando no quadro. Algumas coisas eu preciso relembrar com você antes que a gente vá fazer essa análise estrutural. Espera aí que eu vou só arrumar a câmera. Antes que a gente vai fazer essa análise estrutural aí na treliça, né? E quais são esses métodos? Algumas coisas a gente precisa analisar. Por exemplo, a gente tem que relembrar quais eram as condições de equilíbrio que um corpo podia apresentar. E dentre esses corpos, a gente tinha 2 tipos, né? A gente podia separar os corpos em ponto material ou em corpos rígidos. Corpos rígidos, certo? Se o corpo fosse do tipo ponto material, a gente teria 2 condições de equilíbrio, pensando que a gente está trabalhando sempre no plano, tá? Se a gente está trabalhando no plano, nós estamos levando em consideração os eixos X e Y, e se eu olho esses eixos X e Y, convencionalmente, o eixo X ele está na horizontal e o eixo Y está na vertical. Então, às vezes, a gente pode chamar o eixo X de H e o eixo Y de V, tá? Ótimo. Segundo essas condições de equilíbrio para o ponto material, eu teria que a somatória de todas as forças na horizontal é igual a 0 e a somatória de todas as forças na vertical é igual a 0.
Quando eu estou falando em ponto material, ele é ponto material. Bom dia, José Luiz. Ele é ponto material porque as forças que atuam nele atuam no seu centro de massa. E aí, a sua forma e tamanho podem ser desprezadas, tá? Não precisam ser levadas em consideração. Já no corpo rígido, eu não posso desprezar a sua forma e tamanho. Eu tenho que levar em consideração. Se eu tenho que levar em consideração, então, além de eu verificar a somatória de todas as forças na horizontal e a somatória de todas as forças na vertical, a somatória de todos os momentos também devem ser avaliados, porque o momento, ele é aquilo que provoca a rotação do corpo. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Claudemir. Se ele provoca rotação no corpo, então esse momento é descrito pelo torque. Jonathan, bom dia. E o que é o momento de uma força e também chamado de torque? Força vezes a distância até o eixo de rotação. Essas são as condições de equilíbrio que a gente precisa avaliar, porque eu tenho que olhar a estrutura e saber se ela é um ponto material ou se ela é um corpo rígido. Olhando essa estrutura, descrevendo se é ponto material ou corpo rígido, eu vou aplicar as condições de equilíbrio para descobrir o que a estrutura está me pedindo. E outra coisa que eu preciso reavaliar é quanto às condições de... Como fala? Acabei de falar e esqueci. As condições de equilíbrio dessa estrutura segundo os apoios que a suportam. E quantos são esses apoios que a suportam? A gente viu na aula passada que são 3 apoios. Quais são esses apoios? Nós temos aí o apoio móvel. E onde eu vou pôr esses apoios? Vou pôr aqui, ó. O apoio móvel, normalmente, ele tem essas rodinhas embaixo. E esse apoio móvel, nós temos apenas uma reação, que é a reação na vertical. E isso indica que se ele reage na vertical, ele impede o movimento na vertical. Só que ele permite o movimento nas outras duas direções, que é o movimento na horizontal e o movimento de rotação. Nós temos também o apoio fixo. Normalmente o apoio fixo ele é representado dessa forma aqui ou com cadeadinhos também. E esse apoio nós temos 2 reações, uma na vertical e uma na horizontal. Isso indica que ele impede o movimento nessas 2 direções, tanto na vertical quanto na horizontal. Mas ele permite o movimento de rotação. E por fim, a gente tem o apoio de engaste. Normalmente ele é dado assim, que é aquele apoio chumbado, o apoio soldado. Esse tipo de apoio, ele impede o movimento, ou seja, ele reage nas 3 direções, tanto na vertical, quanto na horizontal e também quanto ao movimento de rotação. Então, esse apoio de engaste, ele apresenta essas 3 reações. Ótimo, tem as condições de equilíbrio, tanto para o ponto material quanto para o corpo rígido. E eu olho quais são essas reações de apoio, olhando quem são os apoios, eu já posso calcular quais são os métodos ou quais são as reações que os apoios oferecem para deixar a minha estrutura em equilíbrio, que foi o que a gente fez na aula passada. Só que na estrutura treliçada, além de verificar o seu equilíbrio, eu preciso verificar o que acontece em cada uma das barras que compõem essa estrutura. Vou apagar aqui. Espera aí, se você quiser copiar ou fazer alguma anotação, e aí eu apago para que a gente possa entender como isso é aplicado em uma estrutura treliçada e o que a mais eu devo levar em consideração nessa aplicação. Deixa só você copiar aí. Pode sim, Daniele. Você pode perfeitamente associá-lo. Daniele está falando, professora, sobre um apoio móvel, eu posso associá-lo a um carrinho de compras? Pode. As rodinhas indicam que ele é móvel, né? E aí, tem um outro material que a gente tem um apoio fixo e um móvel ao mesmo tempo, que é o carrinho de mão. Sabe o carrinho de mão? O carrinho de mão, ele não tem uma rodinha lá na frente e atrás, ele não tem rodinha. Para que você possa deslizar e andar com o carrinho de mão, você precisa erguer o carrinho de mão e ir. Porque a rodinha, ela permite que você deslize horizontalmente. Aquele local que você ergueu, aquela parte quando está no chão, ela é para nós um apoio fixo. Porque sem ninguém aplicar uma força ali,
de subida, ele não vai nem para frente nem para trás, ele não sobe nem desce, ao menos que eu aplique uma força superior à força de reação que ele tem para manter aquele carrinho em equilíbrio, para tirá-lo do chão. Mas você pode associar sim, tá? Uma estrutura treliçada, a gente viu na aula passada a definição dessa estrutura. Eu vou colocar uma estrutura bem simples aqui no quadro, só para a gente entender as componentes que ela tem. Ela é uma estrutura que, em sua base principal, ou em sua análise principal, ela é formada por triângulos ao longo da sua análise estrutural. Vocês sabem que eu não sou muito boa de desenho, não, mas a gente vai tentando aqui, né? Ó, vamos pensar numa estrutura treliçada simples aqui, tá? Em que essas barras, elas são unidas nas suas extremidades por elementos de ligação, e nesses pontos de extremidade nós chamamos de nó. Essa minha estrutura, ela está... Desculpa a tortice aí, mas dá pra gente olhar. Eu sou muito boa de desenho, não, gente. Eu sou boa de conta e conceito, mas desenho não é muito comigo. Essa estrutura, ela precisa estar suportada. E aí, eu posso colocar 2 apoios nessa estrutura, tá? Só para que a gente possa começar a olhar essa estrutura para entender como avaliá-la. Eu escolhi colocar os 2 apoios fixos. Então, eu tenho uma estrutura aqui com 2 apoios fixos. Poderia ser um móvel, um de engaste, dependendo da geometria e do local de atuação dessa estrutura. O que a gente precisa avaliar? Primeiro, verificar quais são as condições de equilíbrio dessa estrutura, porque a gente sabe que se eu tenho 2 apoios, eu vou chamar esse apoio aqui de A, vou colocar o nome aqui dentro do apoio, tá? E esse apoio aqui de B. Tanto A quanto B são apoios fixos. Se eles são apoios fixos, eles têm 2 reações, uma reação na vertical e uma reação na horizontal, tanto o apoio A quanto o apoio B. E para que eu possa distinguir do apoio A do apoio B, eu vou falar que aqui é a vertical em A e a horizontal do apoio A, vertical em B e a horizontal do apoio B. Tá bem, eu preciso saber quais são as reações que os apoios oferecem para manter essa estrutura em equilíbrio estático. Se essa estrutura como um todo deve ser avaliada, eu preciso saber quais são as condições de equilíbrio. Note, eu estou olhando toda a estrutura, ela é um corpo rígido. Então, isso, printa a tela. Boa, Claudemir. Então, nesse caso, se eu estou avaliando um corpo rígido, quais são as condições de equilíbrio que eu preciso descrevê-las para conhecer as reações dos apoios? Somatória das forças na horizontal igual a 0, somatória das forças na vertical igual a 0, somatória dos momentos igual a 0. Eu tenho que olhar cada uma delas. Até aqui tá a mesma coisa da aula passada, certo? Qual é o ponto de rotação? Se eu estou dizendo ou verificando a estabilidade da minha estrutura, se eu considero que ela está estável, toda a estrutura estará. Então, qualquer local será um ponto, posso escolher como ponto de rotação. Eu, particularmente, gosto sempre de calcular sobre o apoio A, porque aí vai facilitar a matemática dos meus cálculos. Mas em qualquer ponto que você coloque o seu eixo de rotação, também vai dar o mesmo resultado, tá? Preciso avaliar, ótimo. Mas, isso aqui, tudo que eu tô falando, a gente falou na aula passada, naquela estrutura de viga. O que difere para uma estrutura treliçada? As barras. Para que essa estrutura se mantenha em equilíbrio, as barras também trabalham. Não só o suporte trabalha, mas as barras também trabalham. Eu falei para vocês que uma estrutura treliçada é uma das estruturas, ou é a estrutura que apresenta maior resistência mecânica que nós temos. Por quê? Porque essa geometria triangular, qualquer local que você aplica força, toda a geometria triangular vai trabalhar para garantir essa estabilidade. Para as outras geometrias que formam uma figura, ou seja, figura de 2 lados não tem, né? Você precisa pelo menos uma figura de 3 lados. Figura de 4 lados para cima, eu já não tenho a mesma estabilidade. Os múltiplos de 3 vão formando triângulos entre si. Então, elas também são estruturas resistentes porque elas são com base em triângulo. Um hexágono, por exemplo, ele tem 3 triângulos. Então, é uma estrutura forte também porque a sua essência é uma estrutura triangular.
E aí, nessa análise de aplicação de força, cada parte desse triângulo que compõe a estrutura trabalha para manter a minha estrutura em equilíbrio. E quando essa estrutura está em solicitação e eu preciso compreender qual é o equilíbrio que ela tem, quais as partes ou cada parte, quanto que ela apresenta ou quanto que ela influencia para garantir esse equilíbrio, eu tenho que olhar as barras dessa minha estrutura treliçada. E para olhar as barras na estrutura treliçada, olhando ali a estrutura geral, essas barras elas podem sofrer o esforço de dois tipos de carregamento. Simplesmente para garantir a sua estabilidade e para se equilibrar, como assim a gente fala, essas barras já trabalham nessa distribuição de força. E elas trabalham de duas formas, ou tracionando ou comprimindo. Resistência dos materiais, nós temos esses dois tipos de força que atuam no eixo longitudinal do corpo. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais dessas forças, mas de maneira geral, a força de tração, eu vou até escrever aqui embaixo, a força de tração, ela é uma força axial que estica o corpo. Então, ela é uma força que é aplicada no eixo longitudinal do corpo, fazendo com que ele estique. Isso é uma força de tração. Se ele estica, aumenta o seu comprimento, então significa que é uma força, a gente considera essa força positiva, por convenção, tá? Já a outra força que pode atuar nessa barra é uma força de compressão. E essa força de compressão, ela diminui a barra, ou ela comprime a barra, né? E como que é aplicada essa força? Eu aplico a força no material fazendo com que ele diminua o seu tamanho. Como o tamanho final é menor que o tamanho inicial, então a gente, por convenção, fala que essa força que diminui o material, ela é negativa. Além de eu avaliar cada uma das reações que os apoios oferecem através das condições de equilíbrio, eu também vou precisar avaliar cada uma das barras que compõem a treliça. Nesse caso aqui, quantas barras eu tenho? Eu tenho a barra 1, eu tenho a barra 2, eu tenho a barra 3, eu tenho a barra 4, eu tenho a barra 5, eu tenho a barra 6 e eu tenho a barra 7. Aqui eu tenho 7 barras que compõem essa estrutura treliçada. No seu livro didático da disciplina, bom dia, Fernanda, ele vai começar a unidade 1 com uma estrutura treliçada gigantesca. Só que essa estrutura treliçada ela é simétrica. Então, tudo que eu tenho da metade para a esquerda é o que eu tenho da metade para a direita. Aí eu vou calcular só metade dessas barras. Nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura simétrica em que essa barra é semelhante a essa é semelhante a essa e essa é semelhante a essa. Então, teoricamente, a gente calcularia essa e essa, para entender quais são os valores. Depois, por simetria, a gente pode simplesmente duplicar o valor para outra barra. Mas o cálculo para análise de treliça é essa. Primeiro, a gente tem que verificar quais são as reações dos apoios. E como eu verifico quais são as reações dos apoios? Eu vou até mudar de cor para didaticamente ficar melhor para você relacionar uma coisa com a outra. Tem uma estrutura treliçada e eu preciso analisá-la. Primeira coisa, calcular as reações de apoio. Como uma estrutura, ela é um corpo rígido, a somatória de todas as forças na horizontal, assim como a somatória de todas as forças na vertical, e a somatória dos momentos deve ser igual a 0, que é o que está em vermelhinho. Calculei isso, agora eu preciso olhar cada barra separadamente para saber qual é o valor da força que atua em cada barra. E essa força pode ser de tração, então é uma força positiva, ou essa força pode ser de compressão, que é uma força negativa. Aí, gente, para que eu possa avaliar cada uma dessas barras, eu tenho métodos da análise da treliça. Eu tenho 2 métodos mais comuns. Um é chamado de método dos nós, e o outro é chamado de método das seções. O mais usual é o método dos nós. Ele é mais simples de trabalhar, é mais fácil de compreensão e mais rápido de obter os resultados.
O método das seções, ele é mais complicado de visualização e compreender a análise do equilíbrio, mas ele pode ser falado também. Vou trabalhar com vocês aqui o método dos nós, depois a gente analisa o método das seções, tá? Quando a gente fala qual é a diferença principal um do outro, o método dos nós, a gente vai avaliar os nós da estrutura. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 nós. Para verificar o esforço que cada uma das barras apresentam, eu preciso olhar os nós. E quando eu olho os nós, eu vejo se a minha estrutura está em equilíbrio, o nó também está. E aí eu vou aplicar as condições de equilíbrio no nó. Se esse nó ele é uma bolinha aqui, ó, significa que nesse nó eu tenho um ponto material. E no método dos nós, eu vou, para cada nó, aplicar as condições de equilíbrio do ponto material. Somatória das forças na horizontal é igual a 0, somatória das forças na vertical é igual a 0. E com isso, eu vou descobrindo o valor de cada uma das barras, olhando cada um dos nós. Como que eu faço isso? Começando pelo nó que tem menor força atuante nele. Analisando esse nó que tem menor força atuante nele, eu começo por ele e depois eu vou trabalhando todos os outros nós da estrutura até que todas as barras apresentem o seu valor. Como a gente faz isso? Deixa eu dividir com você o quadro aqui, que tem uma estrutura que a gente pode trabalhar com ela e aplicar no método dos nós. Quando a gente fala nesse método dos nós, não esqueça de que... Ai, desculpa. Espera aí, eu vou apagar o quadro. Então, se você quiser tirar um print ou fazer uma anotação, manda bala aí, porque quase que eu apaguei sem dar o tempo de você tirar o print aí da tela. Aí a gente vai dar uma olhada nessa estrutura do quadro, que eu vou dividir com vocês, e a gente vem para cá de novo para ir entendendo como que se dá ou como pode ser realizado esse método dos nós, tá? Foi? Vou lá, então, dividir o quadro com você. E aqui, nesse quadro, a gente tem uma estrutura treliçada, um pouquinho diferente dessa que a gente está falando aqui no quadro. E sobre essa estrutura treliçada, eu tenho uma força P atuante. Então, além dela suportar o próprio peso, eu ainda tenho uma força P nesse ponto D da estrutura. O que o método dos nós diz? Diz que se essa estrutura está em equilíbrio, o nó também estará. Então, eu tenho que avaliar os nós dessa estrutura. Aqui ele está chamando de nó A, nó B, nó C e nó D. Eu vou copiar essa estrutura aqui no quadro. Fica assim, Ingrid. Eu vou copiar essa estrutura aqui no quadro e você vai copiando aí para que a gente possa fazer essa análise junto, tá? Então, peraí só um pouquinho para eu poder copiar essa estrutura aqui no quadro. Que a gente vai etapa por etapa de como resolver essa estrutura. Então, nós temos aqui a base. E a outra aqui. Então, eu tenho o nó A, o nó B, o nó C, o nó D, e aqui no nó D eu tenho uma força P, certo? No nó A eu tenho um apoio fixo e no nó B eu tenho um apoio móvel. Ótimo. Então vamos lá, já desenhei, vou dividir o quadro aqui com você. Ô Pedro, essas análises que a gente está fazendo, principalmente nessa parte de reação de apoio, é exatamente o da aula passada, tá? Então, vai dando uma olhada nela também, qualquer coisa vai me perguntando. Tá aí a minha estrutura. Eu preciso calcular essa estrutura treliçada. O que eu tenho que fazer inicialmente? Construir o diagrama do corpo livre. Porque na hora que eu construo o diagrama do corpo livre, eu consigo identificar quais são as forças que estão atuantes nessa estrutura. Então, eu vou construir esse diagrama do corpo livre. O diagrama do corpo livre, ele é descrito pela sigla DCL. E nessa relação do diagrama do corpo livre, eu tenho aí a minha estrutura treliçada,
eu tenho sobre esse nó D uma força P aplicada. Aqui eu tenho o nó A, aqui eu tenho o nó B e aqui eu tenho o nó C. No nó A, eu tenho um apoio, e esse apoio, ele é um apoio fixo. Então, quantas duas reações o apoio fixo tem? Quais são elas? Vertical e horizontal. Então, eu tenho aqui a vertical do apoio em A e a horizontal do apoio em A, certo? Lá no apoio B, eu tenho um apoio móvel. Quantas uma reação o apoio móvel tem? Uma reação só. Então, nesse caso aqui, eu tenho a vertical do apoio B. Qual é o primeiro cálculo que eu preciso fazer? O primeiro cálculo que eu preciso fazer é saber quem é o apoio A e o apoio B. Numa estrutura em que eu tenho números, fica mais fácil de identificar. Aqui, a gente não consegue saber numericamente quem é a vertical em A, vertical em B, a horizontal em A, horizontal em B. Mas quando a gente aplica as condições de equilíbrio, olha o que a gente tem. Que a somatória de todas as forças na horizontal tem que ser igual a zero. Então, por isso, a horizontal em A só tem ela, ó. Ela tem que ser zero. Então, se ela tem que ser zero, ela não é contabilizada nesse diagrama do corpo livre. A horizontal em B, a somatória das forças na vertical é igual a zero. Então, eu tenho que a força VA mais a força VB, eu não sei quais são os valores dela, menos a força P tem que ser igual a zero. Então, isso indica que VA mais VB é igual à força P atuante. E, por fim, a somatória de todos os momentos também tem que ser zero. E aí, como eu falei para vocês, eu gosto de pensar no momento, sempre aqui no... Bom dia, Micael. Sempre no ponto A. E a somatória dos momentos também tem que ser zero. Aplicando essas condições de equilíbrio, eu encontro quais são os valores para VA e para VB, tá? Aqui a gente não tem como encontrar os valores numéricos porque a gente está fazendo um exercício genérico. Depois que eu apliquei essa relação para encontrar as reações nos apoios, a gente vai olhar para cada uma das barras. Tá vendo como é uma receita de bolo? O que eu tenho que fazer? Tenho a estrutura, construo o diagrama do corpo livre. Construí o diagrama do corpo livre, aplico as três condições de equilíbrio para encontrar as reações dos apoios. Feito isso, no método dos nós, eu vou olhar cada nó separadamente para saber quais são os valores de força em cada uma das barras. Aqui a gente viu que para essa estrutura estar em equilíbrio, a força horizontal em A é igual a zero. Então, eu vou tirar aqui para não fazer confusão. Como que eu calculo essas barras pelo método dos nós? Eu tenho que olhar, no método dos nós, quais são as forças atuantes em cada nó e verificar, para iniciar, qual é o nó mais fácil ou que tenha menos força para eu começar essa análise. Bom, olha aí comigo o nó A. Ele tem a vertical em A, essa força AD e essa barra C. São três coisas chegando no nó A. O nó B também são três. O nó D são 4 e o nó C são 3. Só que aqui eu tenho forças que estão anguladas. Tanto faz eu olhar o nó B ou o nó A. Vamos começar pelo nó B? Então, eu preciso avaliar todos os nós até que todas as minhas barras tenham sido avaliadas. O nó B, ele tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho a reação B. Aqui eu tenho a força DB. Ah, professora, por que você chama de DB? Porque é do ponto B até o ponto B. E aqui eu tenho uma outra força CD. Aí a gente tem que olhar, pela reação do apoio, eu vou saber se essa força em B é positiva ou negativa. Aqui eu estou considerando que é positiva. Agora eu preciso garantir o equilíbrio nesse ponto. Se essa força na vertical, ela está subindo, essa força, ela precisa descer para garantir que na vertical ele esteja em equilíbrio. Se essa força está descendo, significa que na horizontal ela está indo para a direita, ó.
né? Por essa setinha. Então, a força DB, ela tem que ir para a esquerda, para garantir o equilíbrio. Essa análise que eu estou fazendo é a análise de quem comprime ou estica o nó. Se comprime o nó, nós temos a força de compressão na barra. Se estica o nó, eu tenho a força de tração. Se caso você deu nomenclatura errada de tração ou compressão, o valor no final que você vai obter, ele vai ser negativo. Aí você volta e muda só a direção da força aqui, tá? Feito isso, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quais são as condições de equilíbrio para o ponto material. Quais são elas? Somatória das forças na horizontal é igual a zero, somatória das forças na vertical é igual a zero. E a hora que eu olho esse ponto B, todas as forças estão na vertical ou na horizontal? Não estão. Lembra que o meu ponto material, o centro dele é no centro de coordenadas cartesiana? É na origem do sistema de coordenadas cartesiana? Então, tá aqui, ó, x e y. Aqui eu tenho um ângulo θ de inclinação. Se eu olhar a vertical em B, ela está no eixo y. Se eu olhar a horizontal DB, ela está no eixo x. Mas a hora que eu olho CD, ela é angulada. Então, ela tem uma componente em y, CDY, e ela tem uma componente, deixa eu colocar esse DB aqui, e ela tem uma componente em x, que é a CDX. E quando a gente tem um vetor composto e a gente precisa decompor esse vetor, a gente aplica as regras de decomposição vetorial, que são regras trigonométricas. Para minha força CDX, trigonometricamente avaliando um ângulo, um triângulo retângulo, eu tenho a força ou vetor CD cosseno do ângulo θ. Para CDY, eu tenho CD seno de ângulo θ. Pronto, agora eu sei quem é CDX, quem é CDY. Eu posso aplicar as condições de equilíbrio. Aplicando as condições de equilíbrio, a primeira delas é somatória de todas as forças na horizontal é igual a zero. Quem eu tenho na horizontal? CDX, que está apontando para positivo. Então, CDX, e eu também tenho DB, que está apontando para o negativo. Então, menos DB é igual a zero. Quem é CDX? É a força CD cosseno de θ. DB está positivo, ele passa para lá. DB está negativo, ele passa para lá positivo. E eu posso simplesmente isolar CD como seno DB sobre cosseno de θ. Pronto, eu sei que CD vai valer o valor de DB cosseno de θ. Vou para a segunda condição de equilíbrio. Somatória de todas as forças na vertical é igual a zero. Quem eu tenho na vertical? Para cima, VB. E para baixo, CDY. Isso tem que ser igual a zero. Quem é CDY? Você não está vendo ali embaixo, né? Deixa eu arrumar para você. Quem é CDY? CD seno de θ. Então, VB menos CD seno de θ. E é igual a zero. E aí eu posso dizer que VB vai ser igual a CD seno de θ. Aqui eu consigo saber quem é o valor de CD e VB. Quando eu faço a reação dos apoios, eu já obtenho o valor de VB, certo? Se eu obtenho o valor de VB, eu tenho esse valor de VB, eu posso dizer que CD é igual a VB seno de θ. Então, eu obtenho, nesse caso, valor de CD. Obtendo o valor de CD, eu volto nessa relação e obtenho o valor de DB. Então, só analisando esse ponto B, eu sei quem é o valor de DB e quem é o valor de CB. Agora, eu preciso avaliar outro nó. É sim, eu que coloquei errado. Espera aí, deixa eu ver onde eu coloquei errado aqui. CB. Ainda bem que vocês estão atentos, gente. Espera. É CD mesmo, hein? Eu que coloquei aqui errado, tô com D na cabeça.
é CB e DB, né? Então, é CB e DB. CB e DB. CB e DB. CB, CB e CB. Aê, obrigada. Quem que falou comigo? Daniel. Obrigada, está certíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Entenderam, então, essa relação? Eu preciso avaliar e descobrir cada uma das barras que compõem a minha estrutura. Eu vou pelo nó mais simples, ou que tem menos, ou que tem mais informações numéricas, ou que tem menos forças atuantes nele. Eu escolhi começar pelo B. Começando pelo B, eu faço o diagrama do corpo livre aqui, nesse nó B, coloco todas as forças em X e em Y para que eu possa aplicar as condições de equilíbrio e aplicando as condições de equilíbrio, nesse caso aqui, eu já vou saber quem é DB e quem é CB. Como? Como a gente está fazendo um exercício genérico, não tem o número, mas no cálculo de reação, eu já teria descoberto quem é VB. Se eu sei VB, eu consigo encontrar quem é o CB. Se eu sei quem é o CB, eu volto nessa relação e encontro DB. Agora eu vou olhar para outro nó, ou o nó D, ou o nó A, ou o nó C, para que eu possa aí sim ir verificando todos os nós até que eu encontre todos os valores para cada uma das barras. Professora, se eu verifiquei o nó A e o nó D, por exemplo, eu já achei todas as forças nas barras. Eu preciso ainda assim verificar o nó C? Não. Você vai olhando os nós até que todas as barras estejam já descritas. Quando isso acontecer, cessa, você não precisa mais olhar os nós, tá? Assim é feito o método dos nós nessa análise. Todas as vezes que eu olhar o nó B, eu vou já encontrar duas forças logo de cara? Não necessariamente, depende da estrutura. Cada estrutura é de um jeito, cada estrutura traz uma especificação diferente. Então, depende da estrutura. Aqui, nesse exemplo, a gente foi pelo B, que era o mais simples. No exemplo do livro de vocês, ir pelo nó A ou pelo nó M é mais simples. Aí vocês vão vendo qual fica mais fácil. Professora, nesse caso aqui, a gente está fazendo um exercício genérico. E se eu não souber o θ? O exercício tem que te dar. Se ele não te der o θ, então ou ele precisa te dar esse tamanho, ou esse tamanho, ou esse tamanho, para que você possa aplicar a relação trigonométrica de seno, cosseno ou tangente, para encontrar quem é esse valor θ, tá? Vou deixar você tirar foto, porque é assim que a gente calcula o método dos nós. Para finalizar esse exercício, você teria que ir olhando os outros nós até contemplar todas as barras que compõem essa estrutura. Vou deixar você tirar uma foto ou fazer uma anotação, e aí a gente vai para o método das seções, que o método das seções ele é um pouquinho diferente. Foi? Vamos lá, então. Pelo método das seções, como o próprio nome já diz, ele também é chamado de método de Ritter. Alguns, já ouvi falar alguns, método de Ritter. Eu não sei qual é a pronúncia correta. Eu aprendi método de Ritter, mas eu já ouvi em alguns congressos alguns alunos falando sobre método de Ritter. Eu não sei qual é o certo, eu falo método de Ritter. Enfim, mas vamos chamar de método de seções, porque aí a gente não precisa se preocupar muito com essas relações. O que fala esse método das seções? Esse método das seções, se o método dos nós avalia os nós, o método das seções vai avaliar as, muito bem, seções. E como que esse método vai avaliar essas seções? Da seguinte forma, eu tenho a minha estrutura aqui, vou pegar essa estrutura mesmo que a gente avaliou, tá?
E aí eu vou seccionar essa minha estrutura, conforme me convém. Então, eu secciono primeiro aqui. E aí eu vou saber qual é o valor dessa barra e qual é o valor dessa barra. Pelo equilíbrio dos corpos também. E o valor dessa barra e dessa tem que ser igual aqui, ó. Então, eu tenho que calcular as duas condições de equilíbrio. Vou seccionar agora aqui a minha estrutura. Então, eu preciso calcular pelas condições de equilíbrio o valor dessas duas barras que devem ser iguais. E aqui também o valor dessas duas barras que devem ser iguais. Por fim, eu preciso saber essa aqui. Eu secciono ela dessa forma. E aí eu preciso saber o valor dessa, dessa e dessa. E assim os seus concorrentes também. Vou mostrar um outro desenho aqui que fica mais fácil para você entender. Tenho aqui uma estrutura, peraí que o quadro está dividindo, tá? Eu tenho aqui uma estrutura treliçada. Pera, um minuto. Aí, eu tenho uma estrutura treliçada, e aí, para eu saber esses valores, eu vou seccionando as regiões que me interessam. O lado bom é que determinada secção, eu não preciso calcular as reações do apoio. O lado ruim é que a trigonometria que eu utilizo nesse método das seções, ela é mais pesada. Então, vai deixando o meu cálculo mais demorado e vai deixando mais complexo, já que eu tenho que aplicar e avaliar tanto a trigonometria, tá? O mais utilizado, e é por isso que a gente esmiuçou ele melhor, quase que deu um trava-língua, né? Enfim, esmiuçou ele melhor, é o método dos nós, que a gente avalia cada nó separadamente. E por fim, a gente tem uma outra análise que é bom fazer com relação aos membros de força zero. E aqui fica evidente quando a gente aplica o método dos nós nessa análise dos membros de força zero. Dá uma olhada aí comigo, o que isso está querendo dizer? Ele fala que dentro de uma estrutura treliçada qualquer, e aí eu tenho um outro exemplo de estrutura treliçada, eu posso ter barras na minha estrutura que a força em que ela atua para manter a estrutura em equilíbrio é nula. Só que ela está ali para garantir o travamento dessa estrutura e se caso esforços externos forem atuantes sobre ela, ela vai trabalhar aí sim com uma força diferente de zero. Como que eu vejo essas barras de esforço nulo? Dá uma olhada aqui comigo nesse nó C, ó. Aplicando a condição de equilíbrio no nó C, eu tenho para cá a barra C, para cá a barra CA, para cima a barra CB e para baixo. Eu não tenho ninguém. Para garantir que essa estrutura esteja em equilíbrio, levando em consideração essa barra CB na vertical, a somatória de todas as forças na vertical ser igual a zero, então a barra CB tem que ser igual a zero. Dá uma olhada nessa outra ponta aqui, ó. Nesse ponto, nesse nó G. Eu tenho para cá a barra EG, a barra para cá HG, uma anula a outra, ok. E aqui eu tenho a barra FG. E agora aqui para baixo eu não tenho nada. Então, para garantir a condição de equilíbrio na vertical, a barra FG também deve ser igual a zero, tá? E aí, então, eu tenho esses membros de força zero, que fica mais fácil de visualização quando a gente aplica aí o método dos nós. Bom dia, Laércio! Ah, Laércio, que pena! Bem-vindo à nossa aula. Depois você vai assistindo lá então, tá? Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Pessoal, eu vou deixar uma tarefa para vocês e vou deixar a tarefa com spoiler. Então, vocês tirem print aí, só que o que eu vou pedir para vocês, por favor, não olhem o spoiler para resolver o exercício. Faça o exercício. É um exercício desse que a gente fez aqui no quadro, faça pelo método dos nós, só que agora ele tem número. E aí ele fala assim, ó, vai tirando o print aí. Na treliça representada pela figura abaixo, um carregamento P é aplicado sobre ela. O tamanho descrito por A igual a 2 metros e o carregamento P é igual a 40 kN. E ainda, a barra possui a barra 3 possui comprimento 1,9. Então, nós temos a descrição do tamanho A e nós temos o tamanho da barra 3.
Tá vendo que a gente tem esse dado e esse? Por trigonometria, eu consigo saber qual é esse ângulo alfa aqui. E aí ele fala, apresente os valores das forças 1, 2, 3, 4 e 5 que atuam na treliça. Tirou print dessa imagem, dessa tela? Eu vou colocar as telas da resposta, para você ter a resposta e não precisar esperar até semana que vem. Mas não olha para fazer o exercício, tá? Qual a influência da barra I? Que barra I? O nó I pode influenciar o nó F e G não cair? Você está falando aqui? Não. Aqui. Deixa eu ir de novo. Pera, Jonathan. Qual a influência da barra I? Barra I é um travamento. Giovana, o nó I pode influenciar para o nó F e G não cair? Não significa não cair, mas ele está travando essas duas barras aqui, ó. É uma estrutura de travamento, tá vendo esse nó I? Essa barra IG, ela tá travando essas duas barras que são presas pelo nó I. Então, se eu tenho essa barra, esse nó I, ele garante que a minha estrutura vai ficar em equilíbrio e estável. Se eu olhar desse lado, o Giovana cair, a grosso modo fica correto falar isso. Ele garante que ela fica ali presa. Essa estrutura aí, ela dá um travamento, né? Essa barra IG, ela dá um travamento para que as minhas barras FI e IH, elas estejam equilibradas e suportando a estrutura, tá? Ok. Spoiler, primeira parte do exercício. O que é essa primeira parte do exercício? Eu preciso calcular qual é o ângulo, para eu saber qual é o ângulo ali. E se a minha estrutura tá em... Se a minha estrutura é simétrica, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse ângulo aqui, tá? É o ângulo alfa. Tirou print? Vou para outra parte da resolução. Pedro, não vou conseguir fazer o exercício hoje, hein? Me lembra a próxima aula, mas a gente já viu as aplicações dele nessas estruturas treliçadas, então não fica muito diferente. Me lembra, porque eu vou tentar trazer o exercício pronto, aí a gente vai vendo nos slides também, tá, Pedro? Olha a outra parte do exercício, eu preciso aplicar as condições de equilíbrio. E qual as condições de equilíbrio? Deixa eu voltar aqui. Por que não quer voltar? Condições de equilíbrio para eu saber, então, quais são as reações nos apoios. E aí, eu encontro que as reações nos apoios em A e B são de 20 kN. Professora, por que você não levou em consideração o momento nessas condições de equilíbrio para os apoios? Porque a minha estrutura, ela é simétrica. Então, o que acontece de um lado acontece do outro. Como a força aplicada nessa estrutura simétrica, ela foi ou ela apresentou um valor de 40 quilonewtons e ela está aplicada bem no meio da distribuição, isso indica que eu tenho 20 quilonewtons de cada lado. E depois eu vou avaliar os nós, tá? Primeiro eu vou pelo nó A. Depois, por que o nó A? Porque para mim é o que tem menos força atuante, que é mais fácil de avaliar. Depois eu vou pelo nó D. Olhando eles por simetria, eu encontro aí F1 e F2, F4 e F3. Por simetria, eu consigo encontrar também que a força 5, já que F5 é igual a F1. Tirou o print aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Maravilha, Pedro. Vamos entender essa força, por que da simetria? Dá uma olhada aqui, bem onde a aplicação da força é o nosso eixo de simetria. Tudo que eu tenho para a esquerda, eu tenho para a direita. Então, se essa força é de 40 newtons e ela está bem no centro da simetria, para cá eu tenho 20 newtons e para cá eu tenho 20 newtons. E a quilonewtons, né? E assim eu consigo calcular aí quais são as reações que os apoios oferecem e o valor de cada barra. Fica de tarefa isso para você, tá? Dei os spoilers aí, mas fica de tarefa, faça esse cálculo e depois vai lá para o livro texto da disciplina para que você possa reproduzir esse cálculo nos exemplos que tem lá. Professora,
olhando aí, eu já vi a força, se é simétrica, eu sei quanto tem de cada lado. Eu preciso aplicar as condições de equilíbrio? Não. Mas e se eu tiver alguma relação aí de força horizontal? Então, é viável que você sempre aplique as condições de equilíbrio, mesmo que você saiba por simetria quais são os valores das forças atuantes nos apoios, tá? Fica de tarefa para você aí, e aí eu te vejo na próxima aula. Qualquer dúvida, a gente faz esse exercício na próxima aula, tá? Bom, a gente vai continuar falando sobre essas partes aí, agora de forças atuando na estrutura. Então, a gente vai começar a falar sobre o que é mais a força de tração, força de compressão, força de cesariamento. São os próximos tópicos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Um ótimo sábado para você, a gente vai ficando por aqui. Bom final de semana, boa semana que se inicia. Eu te vejo na próxima aula no sábado que vem. Bons estudos, bom final de semana, bom descanso e até lá. Tchau, tchau!